pessoas! Como vocês estão? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a primeira leitura que eu fiz esse ano de 2021. É um livro bem curtinho, né? Então esse vídeo provavelmente ele não vai ficar muito grande, né? Mas foi uma história que me tocou muito. Não foi o primeiro livro que eu comecei a ler em 2021, mas foi o primeiro que eu terminei. Porque além de ser um livro bem curtinho, foi uma história muito gostosa de ler e assim, eu me vi presa a ela até acabar, certo? Então foi um livro que eu realmente sentei e aproveitei e foi uma história que me tocou bastante. Então, sem blá blá blá, né, vamos deixar de enrolar. O livro que eu estou falando é Noites Brancas, né, do escritor russo Fyodor Dostoiévski. Gente, eu nunca tinha lido Dostoiévski na vida, né? Foi o primeiro contato que eu tive e eu sempre tinha muito medo, né, de ler as obras do autor e não entender, né? Vai entender porque a pessoa faz isso. Mas a verdade é que sempre que eu via alguém falando de Dostoiévski, falava com tanta admiração e como se fosse algo tão distante, algo tão difícil, algo tão importante, né, que eu dizia, não, meu cérebro não vai ter capacidade para assimilar isso aí não, né, e assim, eu me arrependo muito por não ter conhecido esse autor antes, né, e assim, eu percebi que as pessoas falavam falam dele dessa forma, porque ele é muito bom, certo? Então, assim, não é aquela coisa que é difícil, é inatingível, é inalcançável. Não, ele simplesmente é muito bom na escrita, ele te leva de um jeito, né? Assim, quando você diz assim, não, eu vou ler só algumas páginas, e quando você vê, você está terminando o livro. Então, essa história, né, tem uma carga muito grande de sentimentos. A gente consegue perceber essa carga de sentimentos. Ela foi escrita em 1848, né, e o escritor, né, Dostoiévski, ele tinha acabado de sofrer uma desilusão amorosa, né, então talvez por isso, né, a gente sinta essa carga de sentimento, né, de sensações, de emoções tão forte, né, não li outras obras do autor, né, para poder comparar, mas o que eu percebi é que aqui a gente tem esse sentimento. Tinha horas que eu parava para respirar, porque assim, é uma enxurrada de sentimentos que você lê, né, que você absorve aquilo ali, né? Também foi o último livro que o autor publicou antes de ser preso, né, e ser exilado. Ele ia ser condenado à morte, né, ia ser fuzilado, mas na hora que ele estava indo, né, para o fuzilamento, voltam atrás com a sentença dele e ele acaba sendo exilado na Sibéria, certo? Então, nessa história aqui, né, a gente tem a última história que ele escreveu antes dessa prisão, antes de ser exilado, e depois, né, dessa desilusão amorosa, tá? A história vai passar em São Petersburgo, e a gente vai acompanhar os personagens por um curto período de tempo, num período mais ou menos uma semana, certo? Na verdade, o que está em foco aqui, de fato, são 4 noites, né? Mas a gente vai acompanhar o personagem principal um pouquinho antes e um pouquinho depois, certo? Então, nessa história aqui, né, nós vamos ter esse personagem principal, que ele é o próprio protagonista, né, que ele é o próprio narrador, certo? Minha cabeça não é um lugar organizado, certo? Então, esse personagem principal, ele é o próprio narrador, então a gente tem um narrador-personagem, né? E nós não sabemos o nome dele. Tudo que a gente sabe é que ele é um sonhador, né? Então, ele é um grande observador da cidade e a gente começa, né, acompanhando ele divagando sobre o que ele observa na cidade. Então ele é uma pessoa muito observadora e logo no começo eu já me identifiquei de cara, né? Eu também tenho essa mania de observar às vezes coisas e pessoas que eu nem conheço e às vezes por encontrar tanto pessoas que eu nunca falei na vida, mas encontrar tanto em determinado lugar, em determinada situação, quando eu os vejo em outra situação eu acho até que já conheço, né? Então, por exemplo, eu saio para caminhar, né, todo dia e aí eu vejo algumas pessoas durante a caminhada. Então, às vezes acontece de eu encontrar com essas pessoas em outros lugares e ter a sensação de que eu conheço, só pelo fato de que, né, eu encontro elas na caminhada todo dia, mas a gente nunca se falou. Então, ele sente mais ou menos isso, né? Ele diz que ele é um amigo de São Petersburgo, né? Ele é amigo da cidade inteira, né? Apesar da gente perceber que ele não é muito fã de se relacionar com as pessoas, não. É uma coisa mais interior mesmo, ele gosta de observar as pessoas, tem essa sensação, né, de que as pessoas são conhecidas, até ele pensa, quem sabe às vezes, né, a gente possa dar um bom dia, uma boa tarde,
Mas aí ia acabar a graça, né, de ter essa sensação, né, de que as duas pessoas se conhecem, se veem sempre, né, então, mas não se conhecem de fato, né, então ele diz que ele é amigo da cidade inteira, é amigo dos prédios, né, ele começa até a divagar sobre os prédios conversando com ele, as casas conversando com ele, né, então você vê que tudo aquilo acontece ali na imaginação dele, certo? E aí ele gosta muito de caminhar enquanto ele observa, né, essa cidade, essas pessoas, né, e ele está inquieto porque nessa época do ano, né, na época que acontece o fenômeno das noites brancas, onde o sol, né, demora tanto a se pôr e não se põe completamente, né, que as noites são claras, né, então é um fenômeno que realmente existe, acontece em São Petersburgo, certo? Então, ele tá tão chateado, né, observando as pessoas, porque ele percebe que durante essa época do ano as pessoas abandonam São Petersburgo e ele se sente sozinho. E aí ele começa a caminhar, né, e vê que ele se distanciou muito, né, da sua casa, e quando ele decide voltar, ele encontra, né, numa praça, ele encontra uma jovem que está chorando, certo? E aí vai ser a nossa segunda personagem, né? A gente tem só esses dois personagens aí, algumas vezes aparece uma ou outra pessoa, né? Umas são citadas, outra aparece lá no finalzinho, mas o foco são nesses dois, certo? Então a gente vai acompanhar essas duas pessoas, né? Elas começam, né, a conversar, né? Eu já falei que ele não é dado a interagir com as pessoas, mas ele começa a interagir com ela, né? E os dois começam a falar da sua vida, das suas penas, do que aconteceu, como eles sofrem, né? E eles vão criando essa intimidade que dura 4 noites, certo? E aí a gente percebe, né, que o sonhador está cada dia mais se apaixonando pela a personagem que é a Natchenka. São nomes em russo, né, gente? Então, mas com o passar das noites, né, a gente percebe que ele está apaixonado, ela tem uma grande estima por ele, né, então ele fala com ela tem uma vida, né, que ela realmente está muito perdida ali na vida dela, e a gente, quando vai descobrindo mais a vida dela, a gente vai percebendo o quão impossível vai ser aquele amor e aquele sentimento. E aí, gente, apesar de ser um livro bem antigo, né, e o importante aqui é como as coisas acontecem, como ele escreve, toda essa carga de sensação, de emoções, de sentimento, né, mas aí tem algumas pessoas que não gostam, né, que se incomodam com spoilers, então tudo que eu falar depois disso, né, vai ser spoiler, mas aí esse é o resumo, né, o que eu posso passar para vocês, né, que a gente vai acompanhar esses personagens, a interação deles, como eles vão se relacionando e vão se tornando íntimos, né, a tal ponto, né, deles sentirem ali um sentimento muito grande, mas existe algo X, né, que atrapalha esse sentimento, que pode colocar tudo a perder. Gente, e realmente foi um livro que eu estava lendo junto com outros livros, né, e não estava na minha meta de leitura, foi um livro que eu li para um clube de leitura, certo? E assim, eu delimitei, não, eu vou ler um capítulozinho por dia, porque aí eu chego no prazo do clube e eu tenho lido todo. E eu li bem antes, né, terminei de ler antes, e terminei com uma carga, assim, quando eu terminei eu estava elétrica, eu precisei sentar e contar a história pro coitado do meu marido todinha, né, e assim, eu estava muito emocionada, porque realmente é muito tocante, é muito emocionante, você não acompanha só os atos, né, essa interação física. Você, como é um narrador personagem e ele é essa pessoa tão sentimental, né? Então você acaba absorvendo toda essa enxurrada de sentimentos que ele coloca, tá? Então assim, algumas vezes, né, essa enxurrada de sentimento é tão grande que você, opa, peraí, deixa eu parar para ver se eu tô entendendo o que tá acontecendo, para eu acompanhar, né, mas não é um livro difícil, não é uma leitura difícil, é uma leitura muito prazerosa, então eu indico para todo mundo, tá? Então é isso, gente. É o que eu tenho para falar sobre Noites Brancas, mas e aí, me conta nos comentários, você já leu? Porque tudo isso aqui é só a minha opinião, são as minhas impressões, né, enquanto leitora.
Então, se você leu, comenta aqui embaixo o que você achou, né? Se você não leu, me diz se você ficou interessado, né, em ler a obra, tá? Vamos conversar, vamos trocar ideias, trocar informações por aqui, tá? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o gostei pra mim, certo? Se não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha com os coleguinhas pra gente aumentar aqui essa comunidade de leitores, tá? E a gente se vê num próximo vídeo. Então é isso, gente. Cheiro pra todo mundo. Adiós!